Bom, minha gente, Pastor Marcos, me presta aqui, Marcos, meu óculos, por favor, ficou aí. Me pediu para eu estar organizando um seminário de oração. E eu vou estar aqui com essa primeira palavra, eu vou fazer uma introdução, né, sobre oração. E creio que vai ser uma grande bênção para cada um de nós, né? Orar é uma jornada fascinante. Inclusive, toda quarta, né? Se você não sabe, o dia todo, às 6:30 da manhã, nós estamos com a igreja aberta para você que trabalha no comércio, antes de trabalhar, passar por aqui pela igreja e orar. Então, dia de quarta-feira é o dia de oração da nossa igreja, é um dia de jejum. Então, jejum alguma coisa. Hoje o café da manhã, o almoço, a janta, mas que seja um dia de jejum na sua vida e um dia também que você separa para orar, né? E graças a Deus eu estou vendo pessoas já vindo aqui para a igreja. Quando eu chego aqui, durante o dia eu vejo pessoas passando aqui por esse lugar. Quando eu cheguei com o Marcos hoje de manhã, eu fico até umas 11:30 da manhã. E depois eu volto à tarde. Quando eu estava aqui chegando, já tinha um irmão aqui orando. Que bênção. Depois vão chegando outros irmãos. E hoje à tarde, tinha tantas pessoas orando aqui na igreja. Temos a casa de oração que funciona hoje. Eu não sei o horário que começou hoje a casa de oração. 5:30. Amanhã temos casa de oração também. Eu não sei o horário de amanhã. 5:30. E também na sexta, né? Na sexta-feira, às 18:30. Gente, passe por aqui, ora um pouco. A presença de Deus aqui nesse lugar. Antes do culto começar, irmãos, tínhamos aqui um monte de pessoas já orando e buscando o Senhor. Então, quarta-feira é um dia de busca. Mas temos casa de oração aqui na igreja, né? A sala de oração funcionando quarta, quinta e sexta. E você pode fazer parte desse movimento de oração. Orar é maravilhoso, né? É a gente se tornar amigo de Deus. O que é ser amigo de Deus? Não tem como ser amigo de Deus se você não orar. E não tem como ensinar você a orar. Porque só se aprende a orar orando. Eu não vou te ensinar, vou ensinar a Amanda como relacionar com o Tiago. Não, eles são casados, mas antes de ser casados eles namoraram, né? E foi surgindo, né, as conversas, né, a amizade foi aprofundando naturalmente. Com Jesus é assim. Então vamos orar juntos nessa hora, para que o Espírito Santo nos ensine, né, sobre a oração. Quem quer aprender a orar aqui? Eu quero aprender. Então vamos orar. Diga: Espírito Santo, ore comigo. Diga: Espírito Santo, me ensine a me relacionar contigo. Me ajude a aprofundar, a crescer no meu relacionamento com o Senhor. Eu quero aprender a ter intimidade contigo. Me ajude nessa jornada. Eu quero aprender. Eu quero ser seu amigo. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu peguei aqui, já que nós estamos começando um seminário de oração, e eu fiquei em dúvida de onde começar, mas eu vou começar com essa palavra, como introdução às outras semanas, que está o Mateus 6:6 na Bíblia, a mensagem. E eu queria que a gente pudesse ler juntos aqui, né? Eu achei tão bonito assim, essa forma como eles puderam passar para nós, né? O Mateus 6:6, da nossa versão normal. Então, eles colocaram aqui de uma forma que você possa entender, né? Eles interpretaram mesmo aqui esse versículo para a gente poder mergulhar sobre oração. Vamos ler juntos? É assim, é o Senhor falando, Jesus falando. É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Não é interessante a forma aqui, como essa linguagem aqui, né, foi transmitida para nós de uma maneira mais
atual. A vontade de Deus é que a gente aprenda a orar e Ele nos chama para um local tranquilo e isolado. Por isso que Jesus, ele costumava se acordar de madrugada. Mesmo cansado, porque ele era um homem muito ocupado, ele atendia muita gente. Tinha momentos que ele estava rodeado de milhares e milhares. Mas ele sempre fazia questão, e daqui a pouco eu vou estar mostrando a vocês versículos, de ir para um lugar tranquilo. Então, assim, olhe, quando Jesus fala, vá para um lugar tranquilo e isolado. Fique a sós com o Pai. Fique a sós comigo. É como um casamento. Você pode estar o dia todo com o seu marido dentro de casa e vocês não terem um relacionamento de intimidade. Vocês podem estar dentro de casa, um no cômodo, outro no outro. Os dois estão ali dentro, mas é diferente quando vocês entram dentro do quarto e fecham a porta. Sim ou não? Quem é casado aqui? É diferente, porque quando fala de quarto e quando fala de fechar a porta, é um lugar de intimidade. De intimidade. Então, quando o Senhor nos chama para ficar num local tranquilo, fique lá, né? Tão simples e honestamente quanto conseguirem. E aí, se desligue de você e focalize em Deus. Focalize nele. O centro da atenção será Deus e não vocês. Eu acho tão bonito porque, sabe, uma das nossas maiores dificuldades como crentes é aprender a ouvir a voz de Deus. É a maior dificuldade, é o maior desafio. Eita, meu Deus, será que foi eu que falei? Será que foi o cão que falou? Será que foi o Senhor que falou? Quantas vezes a gente tem essa dificuldade? Meu Deus! Isso fala de falta de intimidade. Porque quem tem intimidade conhece a voz. Conhece a voz. Pode estar um turbilhão, um montão de gente. Se Eduardo falar, Manu, você conhece a voz de Eduardo? É igual uma mãe com um bebê que chora. O menino chorou, a mãe diz, é o meu. Sim ou não, mãe? Eu posso até confundir Davi com outra pessoa. Mas a mãe confunde intimidade, relacionamento. Olhe, só tem como você discernir a voz de Jesus. É convivendo com Ele. É relacionando com Ele. E quando o Senhor nos chama para orar, tempo sozinho. É porque eu achei melhor. Ele vai baixar. Aleluia. É porque quando nós estamos sozinhos com Deus, sozinhos, a gente começa a conhecer. Eu acho que está piorando. Não está melhorando o negócio aqui, ó. Dá o mesmo a mim. Aleluia. Está ótimo isso. Eu prefiro esse. Aleluia. Está muito melhor esse. Glória a Deus. Então, quando a gente fica sozinho, a gente começa a conhecer o coração do outro, né? E eu gostei da forma que essa Bíblia, a mensagem, ela consegue, né, passar, ela consegue interpretar para nós o versículo que eu vou ler agora, que é Mateus 6:6 na nossa versão, né? Na versão atualizada. E eu quero que coloque aí, Mateus 6:6. Jesus falando, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus espera que a gente ore. Fale comigo, Deus espera que eu ore. Então, Deus espera que oremos, irmãos. Ele espera isso de nós. Por isso que aqui em Mateus 6:6, ele diz, quando você orar. Quando você orar. Essa expressão, quando, revela que ele espera.
que a gente ore, que a gente fale com Ele, que a gente tenha relacionamento com Ele. Eu me lembro quando eu me converti e eu não sabia orar, né? E estou aprendendo. Tem hora que eu chego tão desesperada, eu digo, Deus, me ajude, porque eu não sei orar, me ajude a orar. Então, oração é um relacionamento, é uma aprendizado, é uma convivência. E a gente só aprende com Ele mesmo, junto com Ele. Coloque no meu coração que eu devo orar, mostre-me o que eu devo orar. E também mostre meu coração para que eu possa orar aquilo que está no meu coração, sem esconder as coisas do Senhor. A ser bem transparente quando eu estiver orando, a ser bem verdadeira. Então, quando ele diz, olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Quando você orar. Então, essa expressão revela o coração de Jesus, nos mostrando que Ele espera que a gente ore. Fale comigo, Jesus espera que eu ore. Então, assim, se você não tem esse hábito de falar com Jesus quando acordar, dá bom dia para Ele. A gente confunde muito Jesus com uma religião. Mas, sabe, Ele é uma pessoa. E eu estava hoje orando aqui hoje de manhã. E o Espírito Santo falou assim para mim. Filha, olha o que está escrito lá em 1 João capítulo 1. E eu peguei a Bíblia e fui ver. Que estava escrito lá em João, 1 João, né? Lá no capítulo 1, a forma como o apóstolo João trata Jesus, né? Ele fala assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, sabe? E lá em João, o mesmo João escrevendo, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele começa a falar desse mesmo verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, João, por ser discípulo íntimo, por ser um cara muito sensível a Jesus, ele disse, olha, no princípio era a palavra. Mas essa palavra, ela deixou de ser apenas uma palavra, e ela se tornou uma pessoa. Olha para mim, irmãos. Diga comigo, Jesus é uma pessoa. Então, João disse, olha, eu toquei essa palavra, que era o verbo, que é o verbo, ela se manifestou e nós temos visto, porque a palavra agora não é apenas letra, ela é gente. Então, quando eu falo, olha, vai ler a Bíblia, pega a tua Bíblia e vai ler. Essa palavra se tornou uma pessoa. Por isso que quando você lê a Bíblia, você começa a se relacionar. Não é com uma letra preta. É com uma pessoa escondida nessas letras. Quem está entendendo aqui? Por isso que quando a gente está lendo a Bíblia, a palavra se torna uma pessoa. E começa a falar conosco. Quem já ouviu Deus falar lendo a Bíblia? Quem já chorou aqui lendo a Bíblia? Porque João disse, olha, a palavra se manifestou. E nós temos visto. E dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. E ele começa a dizer assim, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Eu tenho comunhão, eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento, porque a palavra se tornou pessoa. Eu toquei nessa palavra, a palavra se tornou um ser humano. Sabe, irmãos, a vontade de Deus é que você não seja uma pessoa de uma igreja evangélica, uma pessoa religiosa, mas que você conheça o Deus da Bíblia, que se tornou gente. Amém? Quem está aqui, diga amém. E Ele quer um relacionamento vivo. E Ele diz, olha, vá para o teu quarto. Quando Ele chama a gente para o quarto, irmãos, não é só que você tem que orar no seu quarto, não. A gente ora
A gente ora no banheiro, a gente ora lavando a louça, a gente ora cozinhando, a gente ora dirigindo, a gente ora varrendo a casa, lavando roupa, a gente ora trabalhando, a gente ora onde a gente estiver. Mas quando ele fala, vá para o teu quarto, significa, olha, escolha um lugar tranquilo, um lugar secreto, um lugar reservado que ninguém vai te atrapalhar. E fique somente com Deus. Esse primeiro ensino de Jesus, quando ele ensina sobre oração, em Mateus 6, ele está ensinando sobre uma oração privada, irmãos. Tempo sozinho com Ele. Ele começa a mostrar para nós, não é, que Ele quer que a gente aprenda vários tipos de oração, nós vamos ver durante esses dias, mas nesse primeiro momento eu quero falar para você, valorize seu tempo sozinho com Deus. Porque no tempo sozinho com Deus, é um tempo de intimidade. Porque a gente diz, olha, faça seu tempo sozinho. Vá para o seu quarto, feche a porta, vá para o quintal, vá para o banheiro. Escolha um lugar reservado. Por que Jesus fez questão de ensinar como prioridade a gente fazer o nosso devocional? Para a gente conhecer o Deus que a gente adora. Não conhecê-lo de ouvir falar, mas conhecê-lo de experimentar. Você conhecer porque você convive, porque você pega a sua Bíblia e Ele fala. E você começa a contar suas experiências com um Deus que não é letra. Que não é religião, não é parede, não é uma estátua. Ele é um Deus vivo. E João disse, olha, eu vi com os meus próprios olhos. As minhas mãos tocaram nele. Ele é a palavra encarnada, viva. E eu me relacionei com ele. E Jesus, ele nos chama para esse relacionamento. João começa a contar as suas experiências. Eu conheci a palavra encarnada. O verbo se fez carne. O verbo, a palavra que estava eternamente com Deus, agora se tornou uma pessoa. E eu me relacionei com Ele. E eu pude aprender dele. E eu convivi com Ele. E o Senhor nos chama para essa convivência. Por isso que quando Jesus chamou, Deus quando chamou Abraão, Ele chamou Abraão, não foi para ser um religioso, nem para começar uma religião. Ele chamou Abraão, anda comigo, Abraão. Anda comigo. Vamos conviver juntos. E você começa a ver a jornada de Abraão andando com Deus. O relacionamento que ele teve com Deus. Quando ele errou, quando ele mentiu. Quando Deus foi lá conversar com ele. Corrigir ele. Se revelar na fraqueza. Quando ele estava desanimado. Quando precipitado, né, em não esperar o tempo da promessa. Foi um relacionamento que começou quando Deus encontrou com ele, aos 75 anos de idade. Ande comigo, saia da sua terra, da sua parentela, e vamos relacionar juntos. Então, quando Jesus ele começa a falar sobre oração, a primeira coisa que ele fala é sobre oração privada, né? Sobre tempo sozinho com Deus. Nós precisamos valorizar essa primeira ênfase de Jesus. Quer crescer espiritualmente? Valorize tempo sozinho com Deus. Todos os dias, crie esse hábito de acordar mais cedo e ficar sozinho. Como nessa versão aqui da mensagem, né? Quando ele fala, vá para um lugar tranquilo, isolado. Fique apenas lá, simples e honestamente. Na versão atualizada, vá para o seu quarto, feche a porta. E aí, o Senhor nos chama para tirar as distrações da nossa vida, sabe? Olha, feche a porta, desacelera, pare tudo, deixe de mexer no celular, deixa de ficar olhando as mensagens quando tu está fazendo devocional. Tem horas que eu tenho que fazer assim meu celular. Porque se eu for olhar, eu vou me distrair tanto. Como você vai ouvir Deus? Sabe por que às vezes nós não estamos crescendo espiritualmente?
Uma qualidade muito baixa de devocional. Sim ou não? Você fica lá com o coração dividido entre as mensagens e tua Bíblia. Como você vai conhecer o coração de Deus com o teu coração dividido? Então o Senhor diz, olha, eu quero que você ore. Quero me revelar a você. O chamado para a oração, irmãos, olha para mim, é um chamado para a intimidade. Só uma pessoa de oração começa a se tornar uma pessoa de intimidade. Quem aprende a valorizar tempo sozinho com Deus, sem distração, fechando a porta das distrações da mente, a mente acelerada, a mente que não sabe parar. Epa, eu não vou mais pensar no meu discipulado, numa conta que eu tenho para pagar, eu tenho que resolver isso. Desacelera. Às vezes a gente não consegue, no tempo sozinho, bota uma música, meu irmão. Vai adorar primeiro. Foi para o teu lugar secreto. Onde é seu lugar secreto? É o banheiro? É a tua sala? É a cozinha? É o quintal? Onde é que tu faz teu tempo a sós? Pois naquele lugar, se tu está acelerado, bota uma música. E vai adorar. Quem está entendendo aqui? Qual é o propósito do Senhor nos chamar para uma oração privada? É se revelar. Deus não nos chamou para a gente ficar o resto da nossa vida no nível que nós estamos, irmãos. Sabe qual é a maior crise? É crescer a minha maior crise. Porque quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, quem ele se tornou na trajetória, na convivência com o Senhor, nos jejuns, nas orações, nas privações, nas prisões, nas pauladas e chicotadas, nas traições. Irmãos, olha quem se tornou aquele homem. Eu fico perplexa com o nível de crescimento na intimidade com Deus. É muito desafiador. Quando eu olho para mim, tantos anos de crente. Hoje mesmo estava orando de manhã aqui na igreja de manhã. Senhor, me ajude a crescer. Porque eu não posso continuar do mesmo jeito. Nós não podemos continuar com a mesma picuinha. Com a mesma carnalidade, com a mesma dureza, o mesmo comportamento. Nós precisamos crescer em mudança, irmãos, amém? Nos tornando mais parecidos com Jesus. E só a convivência com Jesus. Gente, se tu quer uma mudança, conviva com Jesus. E para conviver é orar, meu irmão. Orar é conversar, é ser um amigo, é estar o tempo todo junto. Vem cá, Jesus. E não tem lugar para se orar. Se ora em qualquer lugar, em qualquer hora. Basta querer intimidade. Sabe, irmãos, a gente tem que crescer. Eu fico, Deus, como é que pode um ser humano como Paulo, cara era ruim, encontrou Jesus e o cara foi crescendo na intimidade, ele foi mudando o comportamento, o coração dele. Isso é convivência, irmãos, com Jesus. Me dizes com quem tu andas, eu vou dizer quem tu és. Eu vou saber se tu estás convivendo com Jesus pelas tuas reações. Às vezes a nossa reação é uma vergonha. Ai, eu passei o dia todo orando. Mas às vezes acontece isso, a gente passa o dia todo orando e não vigia a carne. A carne é uma coisa séria, sim ou não? A gente passa cada vergonha. E o cão ainda diz, ai, que adianta tu orar o dia todinho? Olha que te aprontasse. Não é assim o que o diabo diz, para a gente não orar? Mas tu diz assim, eu vou orar, errando ou não errando. Eu vou mudar de glória em glória, amém? Então a oração, o chamado, essa oração privada. Que é o primeiro
chamado do Senhor para nós, primeiro nível, para um crescimento e para uma mudança, é a oração privada. É ficar sozinho com Deus. É pegar a tua Bíblia e ler. Tu tem que ler a palavra. Lê a palavra. Mas lê muito. Quanto mais você lê a palavra no seu tempo sozinho, mais o poder da palavra vai penetrar dentro de você e vai produzir mudanças. Porque tempo sozinho é para tu ler a palavra, amém, irmãos? E então orar. A gente vai aprendendo a orar lendo a palavra. Eu pego os salmos, começo a ler para Deus ouvir. Deus, olha, no meio do versículo, vou ler para o Senhor escutar esse versículo. E eu fico lendo para Deus ouvir. Ouvir o quê? A palavra dele, porque a palavra dele já é oração. Amém, irmãos? Não tem oração mais poderosa do que você ler a própria palavra. Orar e mostrar a Deus. Olha, estou lembrando o Senhor escreveu isso aqui, mandou o Espírito Santo escrever aqui. Então o primeiro chamado é oração privada. É o Senhor nos chamando para conhecer quem Ele é. Não tem como eu revelar meu coração se Marco estiver apressado. Se Marco estiver apressado, eu não vou contar coisas importantes para ele. Eu só conto para ele coisas importantes se ele parar para me ouvir. Se eu perceber no meu coração que ele está com pressa, eu não conto. Coisas preciosas, eu posso contar até coisas triviais. Mas coisas do meu coração, na pressa, conto não. Porque eu preciso que alguém me dê atenção e valor. Porque o que eu vou contar é importante. Tu acha que Deus vai compartilhar o coração dele para você? Você sempre muito apressado? Ou distraído? Ou com ele só de cor presente? No teu devocional? Então aqui Jesus, de cor presente, porque a mente está em outro lugar. Não se engane. Quando a gente está conversando com alguém, a gente percebe que deu uma voada, sim ou não? Pelo olhar, pastora, tu estás aqui? Não é não? Estou aqui no meu discipulado profundo. Deu uma vagada. Tu estás aonde, Amanda? Que está com os teus olhos por aí, que eu estou percebendo que tu parasse no tempo. Como é que eu vou contar segredo para uma pessoa que não está ali de verdade comigo? Como é que Deus vai repartir o coração dele contigo? Revelar o coração dele e os segredos dele para uma pessoa que não está ali de verdade? Quem está entendendo aqui? O chamado para tempo sozinho é um chamado para dar atenção a ele. Para que ele possa revelar segredos. Deus revela segredos. Quem crê nisso? Mas nem para todos. Não é para todo mundo que ele revela segredo. Se você quer ser uma pessoa da confiança de Deus, você tem que estar lá de todo o coração. Você precisa mostrar lá que você é de confiança mesmo. Que você não quer só usar ele. Querer as coisas dele para usar ele. Então, fechar a porta é dizer assim, ei, fique sozinho comigo. Me dê atenção, se concentre. Preste atenção. Porque às vezes nós estamos tão agitados no nosso tempo sozinho, que a gente não consegue ouvir nada de Deus. Lê um capítulo, não sabe nem que leu. Quem já passou por isso? Então nós temos que nos esforçar, irmãos, se você quer crescer espiritualmente. O primeiro chamado do Senhor para nós é, fica comigo sozinho. Então, se esforce para você desacelerar. Entregar todas as preocupações. Deixar para resolver tuas coisas depois do teu devocional. Será que esse recado, tu não pode esperar um pouquinho para dar? Tu tem que parar de orar para mandar um recado no WhatsApp. Deus estava me corrigindo, filha. Tu não pode ficar sozinha comigo. Tu tem que ficar me interrompendo, porque tu tem que mandar um recado. Esse recado não pode esperar não, para depois de mim. E aí, irmãos? Porque a gente não respeita que ele está ali, só porque ele é invisível. Então a gente não respeita a presença dele e a gente fica com a mente em outras atividades, né? Então nós precisamos realmente aprender a ficar sozinho com Deus. Quem quer aprender a ficar sozinho com Deus? Quem quer um cônjuge sempre apressado aqui? Quem quer um cônjuge que vai ficar contigo, que não está contigo, a mente está em outro lugar? Quem gosta disso? Levante a mão para saber. Então por que Deus ia gostar desse nível de relacionamento?
que muitas vezes nós estamos com Ele. Então nós precisamos ter uma mudança, começando o nosso tempo sozinho. Então feche a porta da distração, entrega as tuas preocupações, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade. Toma, Senhor, né? Entrega tudo a Ele. E fica somente com Ele para aprender a ouvir a voz dEle, conhecer quem Ele é. E eu percebo, sabe, toda vez, já é certo, quando eu vou buscar a Deus de verdade, com todo o meu coração, sem estar com minha mente dividida, eu acho Deus. Quem já teve essa experiência? Se eu dou atenção de verdade, Deus, eu estou aqui. Fale comigo. Nunca saí sem ouvir a voz. Mas quando eu vou para o tempo a sós, com o coração dividido, distraída, e estou lendo a Bíblia pensando em outra coisa, e olha, quando eu estou assim, é melhor botar uma música, começo a orar em línguas, fico orando em línguas 1 hora, até sair toda a agitação e distração, depois pega a Bíblia. Aí você vai ver que as coisas vão melhorar para o teu lado, amém? Porque para Deus falar, você precisa parar para ouvir. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Fala, Senhor. Era Samuel, 12 anos. Fala, Senhor. Foi assim que ele disse a ele. Quando Deus te chamar, 3 vezes, ele não sabia quem era a voz. Disse, olha, quando a voz chamar teu nome de novo, fala assim, fala, Senhor, porque teu servo ouve. E Deus então, a partir daquele dia, fez de Samuel um dos seus melhores amigos. Tudo que Deus queria fazer, ele contava a Samuel. Samuel foi crescendo, tanto na intimidade, que a Bíblia diz que tudo que Samuel falava acontecia. Porque ele aprendeu a ouvir o Senhor. Então nós precisamos valorizar tempo sozinho. Pegue sua Bíblia. Se não estiver conseguindo se concentrar, bota um louvor, vai adorar. Ora bem muito em línguas. Porque a oração em línguas, a gente não entende com a mente, mas nosso espírito ora diretamente a Deus. 1 Coríntios 14 fala sobre isso. Então, o Senhor nos chama para essa oração privada, sabe? Por que Ele nos chama? Porque Ele quer se revelar. E eu achei também muito bonito, porque Jesus, Ele... É a primeira forma de oração que Ele ensina aos discípulos, é ficar sozinho. Eu quero me revelar a você. Deus quer se revelar a nós. Se nós não estamos crescendo no conhecimento de Deus, é porque alguma coisa está errada conosco. Nós não estamos realmente buscando com todo o coração, com toda a nossa atenção, né? Mas o Senhor quer nos levar para esse lugar de revelação, nesse lugar em que Ele vai mostrar o coração dEle. O Senhor também, Ele nos ensina, né, a ter a oração como estilo de vida. Além de uma oração privada, todo dia você está a sós com Deus, Ele não quer apenas que a gente tenha aquele tempo sozinho no quarto. Ele quer nos ensinar a ter a oração como estilo de vida. Fale comigo, oração como estilo de vida. Então não é apenas tempo sozinho. Eu fiquei de manhã com Deus, tchau Deus, fique lá que eu vou ver minha vida. Não. Fiquei com Deus para me alimentar dEle, eu ouvi a voz dEle, eu vou sair com essa palavra no meu coração, pensando no que Ele me falou o dia todo, mas eu vou com Ele. O dia todinho, andando com Ele. Então, Jesus quer também nos ensinar a oração como estilo de vida. Porque Jesus, Ele fazia da oração a vida dEle. Interessante, né? Eu vou mostrar a vocês. Ele tinha tempo sozinho com o Pai. Mas a vida dele era uma vida de oração. Ele deixava os discípulos verem ele orando. Acho também muito bonito. Por isso que os pais, você precisa orar para seus filhos verem você orando. Seus filhos precisam ver você fazendo seu devocional. Porque uma criança, ela aprende vendo. Sim ou não, irmãos? Vendo, ela vai imitar você, o que ela vê você fazer. Então Jesus, Ele
chamava os discípulos para estar com ele. Quando ele ia orar. Lucas 9, 18. Eu vou colocar bastante versículo aqui. Vamos ler juntos Lucas 9, 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes quem? Os discípulos. Olha só. Tinha um momento que levava os 12. Fiquem aqui que eu vou ali. Tinha um momento que ele levava 3. Fiquem aqui que eu vou ali. Mas ele deixava os discípulos verem ele orando. Lucas 22, 39. O que é que diz? E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras para orar. Gente, foi como de costume. Os discípulos viam ele todos os dias. Era um costume, era um hábito, era um estilo de vida dele. Ele tinha um estilo. É tão interessante porque Jesus, ele ensinava. Queria que você olhasse para cá. Lucas 5,16, o que é que diz? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Marcos 1,35. De madrugada, coloca aí Marcos 1,35. Pode colocar aí, por favor. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Que horas eram, irmãos, que ele se levantou? Era ainda escuro. Era costume dele se levantar, ir para um lugar à parte e orar. Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Eu fiquei muito impressionada com esses versículos, porque você vê um estilo de vida que ele fez questão que os discípulos vissem ele saindo de madrugada. Os discípulos já sabiam, eita, ele saiu. Num daqueles dias ele saiu para o monte e passou a noite toda orando. De tanto os discípulos verem Jesus orando, eles não pediram a Jesus para ensinar-lhes a fazer os milagres. Eles pediram a Jesus para os ensinar a orar. Lucas 11, 1. Coloque aí, por favor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Olha que coisa linda, né? Os discípulos, quando viu que ele terminou de orar, Jesus, o senhor pode nos ensinar a orar? Deve ser muito bom. A gente só vive vendo você sair para orar. Mesmo um dia cansado, teve dias que eles não tinham tempo nem para comer. Não importava. Ele despedia a multidão e subia para o monte e ia orar. Era costume de Jesus. E os discípulos, irmãos, eles viram essa prática na vida de Jesus como estilo de vida. E eles então entenderam que era através da vida de oração que Jesus tinha com o Pai que os milagres aconteciam. Era de onde ele recebia sabedoria, ensino, direção. Tudo que Jesus fazia e ensinava vinha desse lugar de oração. E é tão interessante que aqui em João, no Evangelho, eu gosto muito de ler João. Inclusive estou lendo essa semana, né? Jesus ele começa a falar: olha, o ensino que eu estou dando a vocês não vem de mim. É o Pai que me ensina. Eu vejo o Pai fazendo. Eu não vim ensinar de mim mesmo, né? E Jesus ele deixa bem claro aqui no Evangelho de João que tudo que ele estava ensinando ele aprendia com o Pai. Ele aprendia como, irmãos? Orando. Eu me lembrei de um livro de John Bevere. John Bevere disse que era péssimo em inglês. Ele tinha sido reprovado, se eu não me engano, em redação. E o Espírito Santo falou para ele: quero que você escreva um livro. E ele disse: como que eu vou escrever um livro se eu fui reprovado?
Se fosse no Brasil, ele tinha sido reprovado em português. Aí ele disse que o Espírito Santo começou a falar para ele. E ele começou apenas a escrever. Apenas a escrever. Os livros de João Brevet, muitos deles, né, Marco? Ele testemunha. Não sei qual foi esse testemunho que ele disse, qual foi esse livro que a gente leu. Ele disse que o livro nasceu, o Espírito Santo falando para ele. Ditando para ele, inspirando ele. E olha, não é a Bíblia, né? Que o único livro inerrante é a palavra de Deus. Mas eu fiquei tão admirada. Como Deus capacita uma pessoa com um assunto através da oração. Amém, irmãos? Então o ensino de Jesus não vinha dele. O ensino de Jesus vinha do seu pai. Ele ficava, olha, aqui em João 5, versículo 19, ele diz: em verdade vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Eu acho tão lindo, irmãos, porque ele sabia que tudo que ele ensinava não vinha dele mesmo. Vinha do pai, daquele lugar de oração que ele tinha o costume de estar ali para aprender. Pai, o que eu devo fazer? O que é que eu devo ensinar? Qual o conselho que eu devo dar? Todo ele aprendia do Pai Celestial. E os discípulos viam que os milagres, as curas, né, palavra de conhecimento, não vinha dele sozinho, mas ele ficava com o Pai. E ele recebia toda a orientação, todo o conselho, tudo que Jesus fazia, ele orava antes. Que homem incrível, Jesus, sim ou não? O próprio Deus, em forma de gente, nos ensinando o caminho da gente fazer toda a vontade do Pai. É através da oração. Então, o Deus nos chama, Jesus nos chama para a oração privada, para Ele se revelar a nós. Ele também nos chama para aprender a ter a oração como estilo de vida. Ter esse costume mesmo, de todos os dias. Estar ali buscando a face do Senhor, ouvindo, aprendendo dEle. A terceira coisa que o Senhor Jesus ele quer nos ensinar é que a oração, ela também precisa acontecer pelos assuntos cotidianos, irmãos. Jesus era incrível. Eu fiquei pensando hoje, quando eu estava escrevendo algumas coisas, que a vida de Jesus era uma vida de oração. E é interessante, Paulo, ele não foi discípulo, um dos 12, mas Paulo valorizava a oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo, parece que é versículo 19, ou é 18, para mim aí, Marco, parece que é 6, 18. Ele fala assim, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando. Quem escreveu? Paulo. Com quem ele aprendeu o valor da oração? Com o Espírito Santo. O Espírito de Jesus que habitava nele. Ensinou Paulo, seja um homem de oração. Ore em todo tempo no Espírito. Canta lá, Paulo orava o tempo todo. O tempo todo vigiando. Gente, Jesus ele ensinava também sobre oração por assuntos cotidianos. Né? A prática da oração na vida diária. Ele tinha o costume de orar por tudo. Jesus orava em todo tempo. Por tudo. Ele não tinha apenas um momento de oração. Olha, eu achei tão interessante lá em Mateus 21. Depois você olha esse versículo, 18 e 19. Jesus amanhece o dia, ele tem fome. E ele olhou para uma árvore, era uma figueira. E ele foi olhar para pegar um fruto, que estava com muita fome. Quando ele chega na árvore para comer, cadê que não tinha fruto? Ele olha para a árvore e disse, nunca mais nasce fruto de ti. A Bíblia diz que imediatamente a árvore secou. Ele não se ajoelhou, ó árvore, ó árvore, ó árvore. Não, ele nem postou a voz, ele estava lá com os discípulos, foi buscar a fruta. Oxi, só tem folha, nunca mais nasce fruto de você. E imediatamente a árvore secou. Porque ele não precisava de uma postura de oração, nem se ajoelhar no meio da rua,
Não, ele sabia que o que ele falasse era uma oração. Que as palavras da boca dele tinham poder. Então ele não falava besteira. Porque ele falava como quem tem autoridade. Gente, Jesus era muito consciente das palavras, do poder que elas têm. Por isso que quando ele foi falar para a árvore secou imediatamente. Mateus 21, 18, 19. Você sabia que Jesus orava antes de comer? Orava antes das refeições? Ele dava graças. Como é que eu sei disso? Porque se você vê aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, Lucas 29, 24, 30, 31, diz que eles não reconheceram Jesus. Jesus estava falando, eles estavam como impedidos de enxergar. Jesus ia embora. Não, Jesus, ele não sabia que era Jesus, disse, não vá não, já se faz tarde. E aquele homem que eles não sabiam que era Jesus, sentou à mesa com eles. E aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ele quando viram Jesus orando pelo pão, é ele, porque ele orava assim sempre antes de comer. Você ora antes de comer? Amém, irmãos? E Paulo aprendeu, olha, quando a gente ora, se tiver algum veneno mortífero, não vai te fazer mal algum. Se você ora antes de comer, você abençoa aquela comida, você está se livrando de coisas ruins. E Jesus ensinou os discípulos o valor de orar, de abençoar uma alimentação. Jesus orava, irmãos, antes de fazer os milagres deles. Lá deixa eu ver aqui o versículo que eu coloquei. João 6, versículo 11. Na hora que ele foi fazer o milagre dos 5 pães, 2 peixes. Tinha uma multidão de 5.000 pessoas. A Bíblia diz que estava aquela multidão. Jesus se sentou com os discípulos lá no monte. Gente, vem cá. Olha o tanto de gente que está chegando aqui. Ô Felipe, arruma aí uns pães para a gente dar esse povo. E ele, como é que a gente vai arrumar tanto pão para essa multidão? Nem 200 denários. Jesus estava testando Felipe. Para ver se ele ia ter fé. Olha, tem aqui um menino com 5 pães, 2 peixes. O que é isso? E Jesus estava lá com eles. Levantou os pães, os peixes, deu graças. Olha Jesus orando antes de servir as pessoas. Com muita naturalidade, porque era um estilo de vida. Ele orava por tudo. Pelas coisas simples do dia a dia. A Bíblia diz lá em João 6,11, que ele tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. Sabe, quando Jesus foi fazer o milagre da ressurreição de Lázaro, ele estava conversando com Marta. Chegou lá, Marta, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, olha, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Manda tirar essa pedra. E eles conversando, andando para o túmulo. Jesus, o Senhor não pode mandar tirar a pedra, porque o morto já está 4 dias, está fedendo. Tire a pedra. Ele não se ajoelhou. Ó Pai. Não, ele estava lá em pé. E a Bíblia diz que ali mesmo, tiraram a pedra em João 11, 41, 42. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Olha a confiança. O Senhor sempre me ouve. E ali, chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. E aquele homem ressuscitou. Gente, em cada momento Jesus estava orando. Não uma coisa simples como comida. Coisas importantes como curas e milagres. Jesus estava orando, ensinando os discípulos que nós devemos orar por tudo. Todas as nossas necessidades. Lá em Mateus 6, ele ensinando o Pai Nosso. Ele ensina que Deus se importa com as nossas necessidades diárias. Ore pelo pão de cada dia. Ore, se você estiver desempregado, ore. E lá em Mateus 6,11,
Jesus ensina: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pai, deu o pão. Pai, está faltando dinheiro para comprar o gás. Senhor, abre as portas. Orar por tudo na sua vida. Quem está entendendo isso aqui? E você vê Jesus ensinando sobre o valor da oração, né? Na vida cotidiana, irmãos. No dia a dia. Né? Porque ele tinha um estilo de vida simples. Jesus era um homem normal, de carne e osso. E ele estava ensinando que fazia diferença na vida dele era a vida de oração. Ele falou sobre a gente não andar ansioso. Quantas pessoas vivem ansiosas? Lá em Mateus 6:25, Jesus disse assim: olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6:30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Para que andar ansioso? Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto a vós outros, homens de pequena fé. Então Jesus está dizendo: olha, confia mais, ora pelas tuas necessidades. Deus se importa. Se Deus se importa com as aves, né? Porque nesse texto aqui de Mateus 6, quando ele começa a corrigir a ansiedade pelas coisas da vida diária, ele começa a falar: não é a vida mais do que o alimento? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Como nós precisamos aprender a confiar em Deus, amém? E a gente vai aprender a crescer em confiança. Nossa fé vai crescer à medida que a gente começa a conhecer mais a Deus. Quem reconhece que precisa conhecer mais a Deus? É através da oração, irmãos. Você aprendendo a conviver com o Senhor, a relacionar com Ele, a colocar Ele em todos os assuntos da sua vida. Coloque Ele em cada detalhe da sua vida. E você vai ver as mudanças que a sua vida vai ter. Olhe, não confie no seu coração enganoso. Nunca confie no seu coração, mas apresente diante de Deus o seu coração. Senhor, olha, meu coração está sentindo isso. Por isso que é tão importante, além da gente orar, Deus ainda nos diz para a gente ter uma pessoa mais madura do que a gente. Orai uns pelos outros. Né? Lá em Tiago 5:16 fala: olhe, confesse as vossas culpas, os vossos pecados, orem uns pelos outros. Gente, como é importante. Na hora da crise, a gente não está conseguindo entregar os fardos, a ansiedade. Chama o irmão para orar com você. E aquele irmão vai orar com você. E você vai trazer, e Deus vai trazer vitória na sua vida. Nunca fica só na hora de uma crise. Você sabia que Jesus chamou os discípulos? Ele estava tão angustiado que ele chamou 3. Vamos comigo orar, estou precisando de oração. Tu já imaginou Jesus precisando de oração? E aqueles 3 camaradas ficaram só cochilando. E Jesus botou os 3 lá. E aquela angústia de morte, aquela angústia, foi olhar. E aí, meninos, estão orando? Dormindo. Vocês não puderam orar comigo 1 hora? E voltou, e a angústia, e ele começou a suar gotas de sangue. Quando foi olhar, os intercessores dele, tudo dormindo. E ele era só. Mas a Bíblia diz que vinham anjos e fortaleciam ele. Mas era muita pressão, até ele suar gotas de sangue. Mas ele estava lá orando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E ele venceu ali. Ali ele venceu quando ele estava orando. Tudo que ele passou depois, ele já tinha vencido na oração. Nós precisamos valorizar a nossa oração privada. Nós precisamos valorizar também, irmãos, a nossa vida de oração
como estilo mesmo de vida, orando por todas as situações e chamando companheiros para orar conosco, amém? Vamos ficar em pé nessa hora. Queria que você começasse a colocar a sua vida diante de Deus. É um assunto muito, muito especial. Isso aqui foi apenas uma introdução, nos chamando para valorizar o nosso tempo com Deus. Sabe? O que eu quis trazer nesse primeiro momento é o valor que Deus dá à nossa oração privada, irmãos. A oração como estilo de vida. Você tem que ser uma pessoa que ora o tempo todo, amém? Não é apenas sozinho com Deus. É importante estar sozinho com Deus, sim, para conhecer o coração de Deus, ouvir a voz de Deus. Mas a oração precisa ser um estilo de vida. Orarmos por tudo na nossa vida. Buscarmos ouvir conselhos, a direção do Senhor. Deus fala conosco diretamente, mas Deus pode usar uma pessoa, amém? Então, coloque a mão no seu coração. Peça ao Senhor, Senhor, me ensine a orar. Eu quero aprender a orar. Eu quero ter, Senhor, prazer em me relacionar contigo. Vamos orar primeiro por nós, depois a gente vai orar junto com o nosso irmão. Ore pela sua vida espiritual. Eu não sei como você vê a oração, mas a oração é um chamado de Deus para a intimidade. Deus chamando você, para você ser como Jesus, né? Ter um estilo de vida de intimidade. Pai, eu quero colocar diante de Ti os nossos corações. Eu oro por um avivamento espiritual na vida de oração. Que orar para nós, Senhor, seja um prazer. Buscar a Sua face. Estar diante do Senhor. Seja para nós um prazer. Seja para nós, Senhor, o momento mais especial do nosso dia. É o nosso tempo sozinho com o Senhor. Mas também nos ensine a quando terminar o nosso tempo sozinho, andarmos contigo o dia todo. Termos comunhão com o Senhor, como estilo de vida, Senhor. Orar em todo tempo, como Paulo disse. Nos ajude, Espírito Santo, a desenvolver um estilo de vida, de oração, de comunhão, de relacionamento, de colocar o Senhor em todas as necessidades da nossa vida. Queria que você orasse agora com o seu irmão. Ore para que Deus esteja chamando o seu irmão a desenvolver esse relacionamento de intimidade. Diga, Deus, levanta meu irmão para que ele possa crescer nesse lugar de oração, nesse lugar de comunhão. Que ele queira fechar a porta do Senhor. Ajude meu irmão. Eu quero aprender a orar. Diga, Espírito Santo, eu quero crescer no meu relacionamento contigo. Abra sua boca, meu irmão. Não estou vendo você orando, não. Ore com o seu irmão que está ao seu lado. Diga, Deus, nos ajude. Ajude meu irmão. Me ajude a crescermos, Senhor, nesse lugar de amizade. Desenvolver amizade contigo. Aprendemos a ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajude.